Bom dia com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos, nós nos regozijaremos nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para mim, fez para você, um presente de Deus. Hoje é um presente de Deus. O que você vai fazer com esse presente de Deus na sua vida? O que você vai fazer nesse dia de hoje? Seja grata ao Senhor, agradeça a Ele. Agradeça por mais uma oportunidade que você tem para fazer a diferença, para fazer diferente, para viver algo novo dos céus para a sua vida em nome de Jesus, porque você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para governar sobre todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Coloca isso no seu coração. Nós estamos nessa série. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Coloca no seu coração que isso se torne verdade para o seu coração. Você não é obra do acaso. Você foi planejado, foi arquitetado pelo Criador. Foi planejado, foi pintado, foi desenhado, foi criado pelo Criador. E você nasceu para dar certo. Para esse tempo, você nasceu para brilhar, para ser sal, para ser luz, em nome do Senhor Jesus. Então se alegre nesse dia. Hoje é dia 7 de abril. Que venha ser um mês de portas abertas para você. Que seja um mês de renovação, que seja um mês de prosperidade, tanto financeira como conjugal, como familiar. Que seja uma prosperidade que você nunca almejou, que você nunca desejou no seu coração, porque os planos do Senhor, os desejos do Senhor são maiores do que os seus. Os caminhos do Senhor são maiores do que os seus. Os pensamentos do Senhor ao seu respeito são maiores do que os seus pensamentos. Então espere coisas boas nesse mês para você. Espere coisas boas vinda de Deus, vinda do céu, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, eu abençoo a sua vida com todas as sortes de bênçãos vinda de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você nasceu para vencer. Hoje o nosso tema é um tema poderoso, é um tema de milhões, um tema que o dinheiro não pode pagar. Em nome do Senhor Jesus, que você possa absorver essa palavra de Deus no seu coração nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha se tornar verdade na sua vida, porque aquele que aprende, ele não depende. Não ouça a palavra de Deus somente por ouvir, absorva, que ela traga nutriente para o seu corpo, para a sua alma, para as suas emoções, que a palavra de Deus venha ser um alimento saudável para você, para limpar toda a intoxicação do mundo, intoxicação dessa terra, em nome de Jesus, que ela venha limpando tudo aquilo que não provém de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, lembre, você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz, que você pode. Em nome de Jesus, você nasceu para vencer. Em nome de Jesus, coloca isso no seu coração. Hoje nós vamos falar desse tema poderoso, como vencer a necessidade de aprovação. Como vencer a necessidade de aprovação. Vivemos numa geração sedenta por quê? Por likes. Numa geração que estão sedentas por elogios. Uma geração que está esperando ser validada pelas pessoas. A necessidade de aprovação pode nos aprisionar e nos afastar da nossa verdadeira identidade. Hoje nós vamos aprender como vencer a necessidade de aprovação. Em Gálatas 1:10 diz assim: por acaso procuro eu o favor dos homens? Ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se tivesse ainda agradado a homens, não seria servo de Cristo. Quem você tem procurado agradar? A homens? Quem você tem procurado a agradar?
a ter elogios, a ter, vamos dizer, validação de Deus ou dos homens? Quem você tem procurado? Quem você tem procurado agradar? Pergunta para você e para mim. Quem nós temos procurado agradar? Aos homens ou a Deus? Hoje nós vamos aprender como vencer a necessidade de aprovação. De onde vem a necessidade de aprovação? Primeira coisa, sabe de onde que vem? Da falta de identidade. Da falta de identidade, a sua identidade verdadeiramente firmada em Deus. De onde vem? De onde vem a necessidade de aprovação? Às vezes vem de feridas emocionais. Às vezes vem de rejeição. Às vezes você foi rejeitado na sua infância. Às vezes você traz um trauma na sua vida emocional. Às vezes essa necessidade de aprovação, ela vem de constante aceitação para se sentir valorizado. Às vezes você é uma pessoa, para que você venha ser validado, você precisa receber elogios. Você precisa ser aceitado pelas pessoas. Você precisa da aprovação do homem. Deixa eu te falar já aqui, você já foi aprovado por Deus. Precisa não? Precisa de aceitação do homem, não. Então há necessidade de aprovação. Ela vem da falta de identidade firmada em Deus. A nossa identidade, ela tem que estar firmada em Deus. Às vezes feridas emocionais. Eu por muitos anos na minha vida, eu carreguei essas feridas emocionais. Por muitos anos na minha vida, eu tinha uma ferida emocional. Algo dizia dentro de mim, você é especial. Ah, você tem vergonha. Você não dá conta não. Tudo que você começa, você não termina. Eu tinha feridas emocionais. Mas eu fui curada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu era tímida. Eu tinha muitos bloqueios nas minhas emoções. E eu tenho desbloqueado, vamos dizer, todos os dias da minha vida. Porque todos os dias nós somos desbloqueados de alguma coisa que nós, às vezes, carregamos do nosso passado. Às vezes, a necessidade de aprovação tem te paralisado nas suas emoções, na sua falta de identidade. Quando eu descobri, quando eu trouxe clareza para o meu coração, para minha mente, daquela que eu era em Deus, daquilo que eu verdadeiramente era em Deus, isso transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Então, às vezes, a necessidade de aprovação, ela vem pela falta da nossa clareza, da nossa identidade em Deus. Às vezes, a falta a necessidade de aprovação, ela vem de constante aceitação. Você quer ser aceita por todos, aprovada por todos os homens. Deixa eu te falar um negócio. Nem Jesus agradou todo mundo. Não vai ser você. O mundo, ele não vai te aplaudir. Ele vai te vomitar. Escuta isso no seu coração. O mundo, ele não vai te aplaudir. Ele vai te vomitar. Então não procura a aceitação dos homens, não. Em nome de Jesus. Quais as consequências de viver para agradar a Deus? Quais as consequências de viver para agradar, não, a Deus não, aos outros, né? Qual a consequência, bom dia, irmã Sueli, qual a consequência de vivermos para agradar aos outros? Viu, o nosso tema aí é poderoso, esse tema é poderoso. Isso aqui é autoconhecimento, isso aqui é você se conhecer. Como vencer a necessidade de aprovação? Quantos hoje tem vivido querendo viver, na verdade, ser aceito por todos. E nós não vamos ser aceitos por todos. Não vamos mesmo.
Não espere isso, porque você não vai ser aceita por todos. Consequências de viver para agradar os outros. Primeira consequência. Nós falamos da necessidade de aprovação que vem que por falta de identidade firmada em Deus, por feridas emocionais e rejeição do passado, desejo constante de aceitação. Agora nós vamos falar das consequências de viver para agradar os outros. Sabe qual a consequência? Sabe quais os sintomas que vêm na vida daqueles que querem agradar todo mundo? Essa aqui, ó. Perda de propósito. Quando você vive para agradar todo mundo, para querer agradar todo mundo, você sai fora do seu propósito. Você sai fora do propósito de Deus, porque esse não é o propósito de Deus para a minha vida, nem para a sua vida. Quando nós queremos agradar os outros, nós saímos do propósito de Deus. Assim como eu disse, você não vai ser aplaudida pelo mundo, você vai ser vomitada. Você vai ser vomitada. Se você está sendo aplaudida pelo mundo, você está fora do propósito de Deus. O que pode trazer, quais a consequência que pode trazer para a sua vida, para a nossa vida, quando nós queremos agradar os outros? Ansiedade e frustração. Quantas hoje anda frustradas constantemente. Muitos hoje têm andado frustrados. Se você está querendo agradar todo mundo, você está frustrada. Constante frustração. Quando queremos agradar os outros, nós temos a consequência de quê? De comprometimento dos valores e da fé. Quando você quer agradar todo mundo, você não vive de princípios. A pessoa, quando ela quer agradar todo mundo, ela sai do compromisso que ela tem com Deus para agradar outras pessoas. Quando você vive querendo agradar as pessoas, você sai do seu compromisso com Deus, seu compromisso de fé, de valores. Você não anda mais por valores, por princípios. Você só quer agradar. Sabe aquele ditado? Me diga, vai com a multidão, sabe? Maria vai com as outras, querendo agradar todo mundo. Você sai do propósito. Você sai da fé verdadeira em Deus. Quando você quer agradar os outros, você vive uma versão falsa de você. Você já viu? Quando nós queremos agradar os outros, porque eu já fui assim também, eu já quis agradar tantas pessoas, e você sai da sua naturalidade, sabe? Você sai do seu natural, você sai, é a mesma coisa de você ser uma atriz, sabe? Você faz só uma cena, mas não é você, é uma versão falsa de você mesmo. Deixa eu falar um negócio pra você. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu tenho a minha individualidade. Eu sou única. Você é única. Você é única. Você tem o seu jeitinho de falar. Você tem o seu jeitinho de fazer as coisas. Você já viu? Ninguém é igual. Ninguém. Não adianta eu vir aqui ou em outro lugar e fingir ser outra pessoa. Sendo que a minha versão natural é outra. É outra. O meu dia, a minha realidade é outra. Assim como eu disse em outras lives, eu falo do que prego e prego do que vivo. Não adianta nada eu falar alguma coisa e não ser. Quando você vive para agradar outras pessoas, você se torna falsa. Você fica sendo falsa. Você não é original. Você não é original. Você finge ser uma pessoa que você não é, para agradar outras pessoas. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Viver para agradar os outros é viver uma versão falsa de si mesmo.
viver uma versão falsa de si mesmo. Chega hoje de viver uma versão falsa de você mesmo. O seu jeitinho, vamos dizer, as suas manias, o seu jeitinho. Deus, ele ama você desse jeito. Não precisa agradar todo mundo, não. Não quer dizer que você tem que ser mal educado, não é isso. Ser mal educado, não tratar bem as pessoas, não. Eu quero dizer que é o seu jeito. Faça do seu jeito, do jeito que Deus quer que você viva a sua vida. Cumpra o seu propósito. Você já foi aceita por Deus. Você já foi aceita por Deus. Não precisa de você buscar a aprovação e a aceitação das pessoas. Porque aquele que busca a aceitação das pessoas, necessidade e aprovação das pessoas, ela vive uma vida ansiosa. Ela vive uma vida longe da identidade de Deus. Ela vive com feridas emocionais. Ela vive no passado. Ela vive com um desejo constante de agradar todo mundo. Isso te frustra, isso te traz impaciência. Ela vive uma versão falsa de si mesmo. Não procure agradar pessoas, não. Você não vai conseguir. Não vai. Não vai conseguir. Jesus não conseguiu e não vai ser uma mera mortal como a mim, como a você que vai agradar. O mundo vai te vomitar. Não queira aplausos do mundo. O mundo vai nos vomitar. Vai nos criticar. Não importa o que os outros dizem. Você não tem que se preocupar nem com elogios, nem com críticas. O importante é o que Deus diz, ao seu e ao meu respeito. Em nome de Jesus. Viva uma versão verdadeira de você mesmo. Em Provérbios 29 e 25 diz assim: o medo do homem arma ciladas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Olha, o medo do homem arma ciladas. Quantas pessoas têm caído em ciladas? O medo do homem, ele cria ciladas. O mundo, ele cria ciladas para nós. E se você não vigiar, você vai cair. Nós vamos cair. Está repreendido em nome de Jesus. O medo te arma cilada. O medo de não ser aceito. O medo de ser criticado. O medo de ser perseguida. O medo que te paralisa. O medo te arma ciladas. O medo te arma ciladas, mas o que confia no Senhor, ele está o que? Seguro. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não tenha medo. O medo, ele arma ciladas. O desejo de ser aprovado pelas pessoas arma ciladas para a sua vida. Você fica uma pessoa ansiosa. Você fica longe do propósito de Deus para a sua vida. Você vai aprender hoje como vencer a necessidade. Essa necessidade. Como vencer, então, essa necessidade de aprovação? Primeira coisa, como você vai vencer? Primeira coisa, para vencer a necessidade de aprovação. Afirme a sua identidade em Cristo. Afirme a sua identidade em Cristo. Em Efésios 1:4-5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Firme a sua identidade. Firme a sua identidade em Cristo Jesus. A palavra diz, em amor nos predestinou. Deus nos predestinou a sermos filhos dele. A andar na identidade de filhos de Deus. E como nós nos tornamos filhos de Deus? Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus, ele afirma a nossa identidade em Cristo. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Você é filho de Deus. Em Jesus Cristo nós fomos predestinados
a sermos filhos de Deus. Você não nasceu para ser aprovado por todo mundo, não. Você não nasceu para agradar todo mundo, não. Você nasceu para agradar a Deus. Para ser filho de Deus, obediente a Ele. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que você nasceu. Para você vencer a necessidade de aprovação, busque agradar a Deus acima de tudo. Busque, agrade a Deus acima de tudo na sua vida. Nós precisamos agradar a Deus acima de tudo. É assim como eu sempre falo aqui, deixe que pense que fale de mim o que quiser. Nada vai me abalar, nada vai abalar a minha fé, porque a minha fé está em Jesus de Nazaré. Busque agradar a Deus acima de todas as coisas. Busque agradar a Deus acima de todas as coisas. É isso que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a agradar a Deus acima de todas as coisas. Não agrade todo mundo, que você não vai conseguir. Vai viver uma vida ansiosa, uma vida inquieta. Agrade a Deus. Assim como diz em Colossenses 3, 23 e 24, diz assim. Tô com um foninho aqui, para ver se fica melhor os áudios, vamos ver. Mas tá caindo aqui da minha orelha. Busque agradar a Deus acima de tudo. Temos que buscar a Deus acima de tudo. Em Colossenses 3, 23 e 24 diz assim. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Priorize Deus. Busque agradar a Deus. Tudo que você for fazer, faça para agradar a Deus, não aos homens. Não aos homens. Agrade a Deus. Busque a Deus acima de tudo. Acima de tudo na sua vida. Em nome de Jesus. Para você vencer a necessidade de aprovação, você precisa ser livre de uma vez por todas das comparações. Nossa, o que mais tem, gente? Nos comparamos com tudo. Eu já passei por essa fase. Nos comparar, sabe? Ah, o outro é mais, o outro é menos. Ah, eu tenho que fazer desse jeito, me comparar. Quantas vezes nós nos comparamos com outras pessoas? Você tem que parar hoje de se comparar. Assim como eu disse no início, ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você. Não se compare a sua vida com a vida do outro. Não se compare, não compare o seu marido com o marido do outro. Não compare seus filhos com os filhos dos outros. Não compare. Tira a comparação da sua vida hoje. Basta. Você quer vencer? Tire as comparações. Você não é igual a ninguém. A sua família não é igual a ninguém, é única. Não se compare com ninguém. Tire as comparações da sua vida hoje. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Tire as comparações. Devemos tirar as comparações. A minha realidade não é igual à sua realidade. Qual a realidade que você está vivendo hoje? Vai para a sua realidade. Faça tudo o que tem que fazer para agradar a Deus. Pare de comparar. Hoje o que mais nós vemos nas redes sociais é pessoas se comparando a vida do outro. Deixa eu falar um negócio para você. No Instagram, ninguém mostra os bastidores, não. Aquilo lá é o palco. É palco de muitas pessoas. É o palco de muitas pessoas. Não se compara. Não se compare com as vidas dos outros, principalmente nas redes sociais. Ninguém posta ali os bastidores, a realidade. Muito raro quem posta. Não se compare com a vida feliz do outro. Nossa, o outro tá tão feliz. Você acha que ele não tem luta igual a você, igual a mim? Todos nós temos lutas e aflições. Todos nós passamos por processos na nossa vida. Não se compare com ninguém.
Às vezes o outro é abençoado mais do que você. E você olha só a bênção do outro, mas você não olhou o processo que ele teve que passar. O amadurecimento que ele teve que passar. Nós precisamos olhar para nós mesmos e parar de nos comparar. Voltar para a sua identidade. Quem Deus te chamou para esse tempo para você ser. Agrada ao Senhor. Faça do seu jeito, do jeito do Espírito Santo em você. Pare de se comparar hoje. Em 2 Coríntios 10, 12 diz assim: mas eles, meditando-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, são o quê? Insensatos. Até quando você vai ser insensato? Ficar se comparando com todo mundo? Você não é todo mundo. Não seja insensato. Não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Não se compare comigo. Não se compare com a família fulano de tal. Não se compare. Você é única. A sua família é única. Deus te chamou para esse tempo agora. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Pare hoje de comparações. Isso é muito forte porque é o que eu mais vejo. A pessoa desejando a vida do outro. A pessoa ela querendo o bem do outro. Olhando o capim do outro. Olhando o jardim do outro. Olha para si. Olha para sua casa. Olha para o seu propósito, agrada a Deus. Busca o reino em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuida da sua vida. Pare de cuidar da vida dos outros. Pare de se comparar com os outros, porque senão você vai ter uma vida deprimente. Uma vida ansiosa. Ah, o outro conseguiu, eu não consegui. O outro tem um carro, eu não tenho. O outro tem uma casa linda, eu não tenho. Olha para a realidade. Olha para sua casa. Olha para sua família. Seja fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Cuida da sua casa. Cuida das coisas com amor, com carinho, com capricho. Olha para si mesma, olha para dentro, olha para casa. Pare de se comparar. Hoje, em nome do Senhor Jesus, para de querer ser aceito pelas outras pessoas. Seja livre hoje das comparações. Em nome de Jesus. Outra coisa para você vencer a necessidade de aprovação. Renove sua mente. Todos os dias. Renove sua mente todos os dias com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Em Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas renove a sua mente. Todos os dias. Não vos conformeis com esse mundo. Não os conformeis com as coisas desse mundo, mas renove a sua mentalidade. Renove pela renovação da sua mente. Renove todos os dias. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu vou viver o meu propósito. Eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não vou me comparar com os outros filhos. Eu sou único. Jesus foi único. Você é única. Nós somos únicas. Não se compare com ninguém. Não queira a aprovação do mundo, que você não vai ter a aprovação do mundo. Nós não vamos ter a aprovação do mundo. A porta é estreita. Não é larga, não. É estreita. É estreita. E nós devemos entrar por ela. Nós temos que ser vomitados pelo mundo, não aplaudidos. Não queira ser aceita por ninguém. Agrade ao Senhor de todo o seu coração. Busque agradar ao Senhor. Faça tudo o que você tem que fazer como se fosse para o Senhor. Em nome de Jesus. Que essa semana venha ser uma semana que você possa olhar para si mesmo. Forjar a sua identidade em Cristo. Olhar para a sua identidade de Cristo. Chamar a atenção para você mesmo. Falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para esse tempo? A vida é tão passageira. A vida é um sopro. É um sopro. Gente, nós estamos no 4º mês desse ano. Estamos em abril. O que você fez de janeiro até aqui? Cumpra o seu propósito. Chega, basta hoje. Diga um basta. Pare de se comparar. Pare de ficar uma obesa cerebral, de tanto ver o povo falar, o povo fala de cá, o povo fala de cá, e você tá obesa e você não vive a sua vida. E você não cumpre o seu propósito porque está se comparando.
Se comparando, teve um dia na minha vida, teve um dia que eu falei para Jesus, falei, Senhor, porque eu tenho mentores espirituais, né? Eu tenho pastores, eu tenho pessoas que eu sigo, né? Que eu já falei muitas vezes, a pastora Joyce Meyer. E teve um dia que eu falei para o Espírito Santo. Eu falei para Deus mesmo, chorando em lágrimas. Eu falei para o Espírito Santo, eu falei, Deus, eu sou única. Senhor, eu quero sabedoria. Eu pedi para Deus, falei, Senhor, me dê sabedoria para me entender a minha identidade no Senhor. Para mim cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu falei para o Espírito Santo, Senhor, eu quero entender a sua palavra. Eu quero não somente entender, mas eu quero entender e eu quero transbordar na vida de outras pessoas. Eu quero pregar as boas novas do Senhor com clareza. Eu pedi isso para o Espírito Santo. Naquela época eu falei para o Espírito Santo, eu quero. Isso, eu já era cristã. E mesmo assim eu tinha esse desejo. Por quê? Porque eu tive que lidar com essas emoções que achava que não era. E desde então, Deus ele tem me dado capacidade de transmitir a palavra de Deus com simplicidade e clareza. Não somente falar, mas ser um testemunho vivo da palavra. Porque eu prego o que eu vivo e vivo do que prego. Não adianta nada. Igual o ano passado mesmo, na virada do ano, eu falei para Deus. Falei, Senhor, esse ano de 2025, eu não só quero falar da tua palavra, mas eu quero viver como nunca antes. O que eu tenho experimentado desde janeiro é surreal. O que Deus tem feito na minha vida. Porque eu não somente prego, mas eu vivo aquilo que eu prego. E às vezes é desafiador. É desafiador. Mas eu cansei. Sabe? Eu cansei de só falar às vezes e não viver. Temos que viver a palavra. Temos que ser praticante da palavra. Assim como eu disse para o Senhor, eu quero praticar mais. É porque é isso que importa para Deus. Não só ouvir. Não só ouvir outros falando, palavras, pregador falando, ou até mesmo eu falando da palavra. Não basta somente ouvir, temos que praticar. Que você possa sentir no seu coração, assim como eu senti a necessidade no meu coração de praticar mais. Porque não adianta nada eu conhecer muito a palavra, porque a letra mata. A letra mata, a letra ela traz ansiedade, ela traz acusação, mas quando nós praticamos, há transformação, a libertação, a renovo. Que você possa buscar verdadeiramente no seu coração a praticar mais a palavra de Deus. Pratique mais a palavra de Deus. Não seja somente ouvinte. Não busque a aprovação dos seres humanos. Não busque a aprovação do homem. Porque isso não vai agradar a Deus. Jesus ele foi elogiado e ele foi crucificado. Quando Jesus ele fazia milagres, dava a palavra, ali quando ele fazia, ele era aceito. Mas a partir do momento que Jesus ele foi pregado ali na cruz, que ele pegou os nossos pecados, ele foi rejeitado. Jesus ele foi rejeitado por amor a nós. E nós vamos ser rejeitados por amor a Deus. Sabia? Nós vamos ser rejeitados por amor a Deus. E eu glorifico a Deus por ser rejeitada pelo mundo, por ser vomitada pelo mundo. E eu sei que a minha mensagem ela vai fazer sentido somente para aquelas pessoas que Deus colocar na minha área de ação. Somente aquelas pessoas que vamos dizer, que entendem o que eu falo. Somente essas pessoas. E isso é o que me importa. Me importa é agradar a Deus. E você também. Somente agrada a Deus.
Somente faça aquilo que Deus ele te chamou para esse tempo. Não queira ser aceita pelo mundo. Seja aprovada. Você, já falei, né? Você já foi aprovada. Jesus já te aprovou. Nós fomos resgatadas. Nós fomos transformadas. Jesus ele fez tudo novo em nós, em você e em mim. E essas pessoas que ainda não aceitou Jesus ainda, eu quero dizer para você, você já foi perdoada. Você já foi sarada. Você já foi liberta. Jesus te salvou. Jesus já te libertou. É só você que ainda não sabe, mas eu tô te revelando a verdade. Jesus já te libertou. Seja livre. Seja livre hoje. Em nome de Jesus. Você é filha amada. Você também, homem que me vê, é filho amado. Deus ele te chamou para esse tempo também. Não para ser aprovado pelos outros, mas para ser aprovado por Ele. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Coloca essa palavra no seu coração. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Coloca isso no seu coração todos os dias, em nome de Jesus. Essa é a palavra dessa semana que eu vim trazer aqui para você. Deus ele nos chamou para ser, não para ser aplaudido por todos, mas para cumprir o propósito. Um propósito que não é qualquer propósito, é um propósito eterno. A única aprovação que você precisa é a dele. Coloque isso no seu coração. A única aprovação que nós precisamos é a dele. Somente a dele. Em nome de Jesus. Amém? Que você venha ter uma semana extraordinária. Que você venha ter uma semana de aprovação de Deus na sua vida. Que você venha cumprir o seu propósito com alegria, com sabedoria, com paz. Que você, nessa semana, possa cumprir verdadeiramente aquilo que Deus ele já determinou para esse tempo na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Feche os seus olhos. Pai, obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigada, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, nesse momento, ó Pai. Nos livra, Deus, de toda necessidade, Deus, de agradar, ó Deus, aos homens. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver com um coração firmado na Tua palavra. Buscando somente, ó Deus, a Tua aprovação. Cura, Deus. Cura, Deus, nessas vidas, nas nossas vidas, ó Pai. Toda ferida, toda rejeição. Nos dá, ó Deus, a confiança no Senhor, ó Pai, para ser como o Senhor nos criou para ser. Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, nesse momento. Nós chamamos, ó Deus. E o que nos importa, Pai, é agradar o Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro, é que nós oramos. Amém. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Seja curado nas suas emoções nesse momento. Seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só tem vida verdadeira em Jesus. Só tem paz verdadeira em Jesus. Ele é o caminho. Se une a Ele. Em Jesus nós somos filhos de Deus. Somente nele. Amém? Seja aprovada por Jesus. Nessa semana, nesse dia, para a glória dele. Amanhã eu volto aqui. Eu estou adaptando os horários que eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus, eu sei que muitas pessoas não podem ver ao vivo. Mas amém.
Importante é ouvir a mensagem. Importante é receber a libertação, porque Jesus Cristo veio para nos libertar. Libertar de quê? Não somente de enfermidades, mas nos libertar da cegueira espiritual, das mentiras do diabo. Porque o que mais tem são mentiras do diabo na nossa vida, querendo nos parar. Mentira do mundo. Não seja enganado pelo diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus é a verdade. Ele te liberta, ele te transforma. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Tenha uma semana abençoadíssima para a glória de Deus. Se sintam amados por mim, por Jesus. Se sintam muito, mas muito amados por Jesus. Nesse dia, agradeça. Agradece que a graça desce. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém, irmã Sueli? Glória a Deus, que bom. Isso me alegra o coração, tá? Isso me alegra o coração. Deus, ele te ama. Tem uma obra maravilhosa na sua vida, na nossa vida. Em nome de Jesus. Fica na paz aí. Fica com Jesus, todo mundo.